Deixar marcas no mundo vai muito além de que simplesmente registros de sua passagem neste plano. Por diversas vezes é nos esfregado em nossas faces que somente estamos de passagem aqui, porém ficaremos eternos nos corações de quem nos ama. Fama, sucesso, objetivos, metas a serem alcançadas, tudo isso pode se perder num piscar de olhos. E o que nos deixaremos para trás serão somente lembranças do que nós fomos. Boas ou ruins, é você que decide durante em vida como você será lembrado. Este conjunto de sentimentos e experiências que deixamos se chama de legado. Já pensou? Qual será o seu legado? E é sobre essa reflexão que o episódio 3 de Shaman King nos traz. Fala galera, sejam bem-vindos ao Anime no Dio. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Diógenes Tavares, apresentador deste canal. Mas antes, espero que vocês estejam passando muito bem, desejo de coração. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio de Shaman King 2021. Mas antes de mais nada, galera, deixa aquele seu like espiritual que nos conecta ao grande espírito e fortalece esse canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, dá aquela fortalecida e bora para o vídeo. Então galera, voltamos. Esse episódio já se inicia aonde parou o segundo episódio. Já começa com aquele cliffhanger onde a Ana chega no hospital e o Yo lá tomou aquela briga, aquela porrada toda que foi com o Ren, né, que rolou. O Yo está debilitado, está se recuperando. A Ana já chega puxando a orelha do Yo, né? Porque nós sabemos que o Yo precisa de um puxãozinho de orelha, porque ele é meio preguiçoso, ele é meio lerdo. Então a Ana já chega puxando a orelha dele, já dá uma explicação bem prática e bem sucinta do que é o Shaman King, do que é ser o Shaman King e as responsabilidades de ser um Shaman King no caso, né? Nisso o Yo já começa a ter aquele flashback, né, de quando ele era pequeno e a motivação dele ser o Shaman King, né, que é a motivação de não fazer nada. Ele quer ser Shaman King pra não fazer nada, galera. Preguiçoso é preguiçoso, né, galera? Mas vamos torcer que com o andamento da história isso mude. Com certeza vai mudar. E a Ana já fala assim: vou puxar um treinamento pesado pra você, porque você tem que ser digno do espírito guardião que você tem, que no caso é o Amidamaru. E nós sabemos que o Amidamaru é forte pra caramba. Então você tem que ser tão forte quanto. Em seguida, já aparece, né, que ela já deu o treinamento, porque o Yo aparece acabadíssimo na escola. E o Manta fica com aquela sensação de tipo, poxa, coitado do Yo, coitado do meu amigo, a menina tá acabando com ele. E aí quando ele acha que vai ter um momento de tranquilidade, um momento de descanso, chuta quem aparece na escola pra ter aula junto com eles. Isso mesmo, galera. Aparece a futura esposa do Rei Xamã, como ela se auto-intitula, e ela vai forçar o Yo ao máximo, pra ele dar o máximo, pra ela alcançar esse objetivo, que é ser a esposa do Rei Xamã. É muito legal, é muito da hora como a Ana é um personagem forte e ela vai empurrar o Yo pro objetivo dele a todo custo e dando um suporte sem igual. Depois da escola, né, depois dessa parte que é um pouco cômica para dar um alívio, a gente já aparece eles numa sala de cinema assistindo o filme de um cara chamado Lee Pailon. Guardem o nome desse personagem, Lee Pailon. É um artista marcial muito famoso que misteriosamente teve sua morte no auge da carreira. Quem mais na vida real teve a sua morte misteriosamente no auge da carreira? Vocês não lembram ninguém mesmo? Será que vocês não lembram ninguém?
eu lembro Bruce Lee. E isso foi uma maneira do nosso autor Hiroyuki Takei de homenagear o mestre das artes marciais e o criador do Jeet Kune Do, com o personagem Lee Pai Long. Após o filme, eles estão super empolgados, né, de ver aquelas cenas de pra lá, pra cá e pau, e vou defender a justiça. Eles estão de cara com a irmã do Tao Ren. Isso mesmo, galera, já aparece a Tao Jun no terceiro episódio e com aquela premissa, né? Quero o Amidamaru pro meu irmãozinho. Ele precisa do Amidamaru, você não é digno dele, eu vou tomar o Amidamaru e vou dar para o meu irmão de presente, porque, né, irmã mais velha, né, protetora, quer ajudar o irmãozinho de qualquer jeito, e a Tao Jun não deixa isso fugir de praxe, né, galera? E aí já começa aquela briga, né, da famosa questão de o Yo quer ter os espíritos como amigos, como aliados, como parceiros, e o pessoal do núcleo Tao Ren, da família Tao, já imagina, já tem essa concepção, aliás, já tem essa concepção de que espíritos são ferramentas, então vamos usá-los a maneira, a nosso bel prazer. Isso deixa muito bem claro com a técnica xamanista que a Tao Jun utiliza, que é os bonecos Kyonshi. O que seriam os bonecos Kyonshi, galera? São fantoches, geralmente são feitos de cadáveres, no caso da série situa-se com bonecos feitos de cadáveres humanos, né? Onde o xamã, no caso a pessoa que, o ritualista, né? No caso a Tao Jun e a família Tao é especialista nessa arte xamânica, ela recruta o espírito e imbui o fantoche, no caso o cadáver. E nesse específico personagem, o Lee Pai Long, adivinha o que acontece? Isso mesmo, galera. Ela utiliza o corpo verdadeiro de Lee Pai Long. Em alguns momentos, a Ana deixa isso bem claro, e até mesmo a Tao Jun, que o que acontece? Quando você se utiliza dessa técnica e utiliza o corpo verdadeiro do espírito, é 100% de fusão. É aquela famosa questão que o Tao Ren levanta, né, sobre a incorporação 100%, é o que o Yo busca com o Amidamaru. Só que quando você utiliza essa técnica xamânica dos Tao, você não vai ter esse problema, porque é o corpo da pessoa, é o mesmo corpo, o mesmo espírito, então o potencial máximo vai ser atingido. Isso que é uma das grandes questões da técnica utilizada pelos Tao. O Yo fica putíssimo. O Manta, então, que ele é fanático pelo Lee Pai Long, também fica horrorizado. Principalmente porque a Tao Jun já chega e fala qual foi o motivo da morte repentina do mestre das artes marciais e criador do Dao Dan Do, né? Uma clara alusão ao Jeet Kune Do do nosso amado e finado Bruce Lee. E aí começa o embate, a luta, e o Yo começa a ter muita dificuldade. Por quê? O Amidamaru explica pra ele. Ele não está utilizando uma arma, um objeto que se assemelha a uma espada. E não se assemelhando a uma espada, ele não consegue utilizar todo o potencial que o Amidamaru tem. Isso é muito legal, isso é uma questão que o nosso autor Hiroyuki Takei colocou na obra, que se assemelha a muitas outras religiões ou culturas que tem, né, essa questão do xamanismo, essa questão da espiritualidade, e deixa bem claro que às vezes você precisa de objetos que são pertinentes a questão do espírito, ou até mesmo para você trazer um arquetipo em terra, chamá-lo, que se assemelhe ou que seja daquele arquetipo. Algumas religiões utilizam, por exemplo, religiões afro-brasileiras, se você vai chamar você vai trazer em terra um espírito de vamos colocar aqui, um preto velho, né? Aproveitando que eu sou, né? Um preto velho vai ter elementos que arremetem àquele arquetipo. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso querido Amidamaru. Para ele poder atingir o 100% do poder, ele precisa de uma katana. Nesse momento, bate um desespero nos nossos personagens. A Ana já avisa pro Manta que não vai ajudar o Yo. Por quê, galera? Porque a gente sabe que a Ana, ela é porreta. A Ana é forte pra caramba. Ela já deixa bem claro no começo do episódio sobre a sua técnica especial xamânica, que ela traz os espíritos independentes. Eles já passaram
dessa para melhor, já estão no modo Ghost, né? No modo luzinha branca de boa. Ela deixa isso bem claro, ela consegue trazê-los, ela é bem forte. Só que ela fala, isso é um mero obstáculo para quem quer ser xamã. Isso quer ser companheira. Isso quer querer trazer o melhor do seu companheiro, o melhor da pessoa para ela evoluir. Isso é muito legal. E aí o Manta sai desesperado, até parece que ele tá fugindo, né? Porque ele fica assustado. O Io tá apanhando pra caramba do Li Pailong e dos comandos feitos pela Tal Jun por intermédio dos talismãs que fazem o controle dos bonecos Kyonshi. Ele encontra o Ryu de madeira. E na hora que ele encontra, ele pede: Ryu, me empresta a espada. É, meio Deus Ex Machina, mas né, acontece. Tem que acontecer, né, galera? Tem que acontecer. E aí ele apanha muito do pessoal da gangue do Ryu de espada de madeira. Até que, um simples momento, o Manta vai lá, pega o conhecimento. Eu achei muito legal. Essa metáfora acontece também no mangá, só que acontece de uma maneira diferente. Acontece também na primeira animação, também diferente. Dessa, ele não pega o nosso Ryu num ataque de oportunidade. Ele enfrenta o Ryu de frente. Isso eu achei muito legal. Mostrando que às vezes você precisa enfrentar a força bruta, a ignorância, de frente com o conhecimento. E é muito engraçado que o Manta pega um dicionário e dá na cabeça do Ryu. É sensacional. E aí ele chega no momento com a espada do Ryu, entrega pro Ryu e fala: é pra isso que serve a amizade. Bora pra luta, meu querido. E o Ryu vai lá e dá um show e consegue libertar o Li Pailong. Só que é aí que começa a reflexão que eu comecei a pôr na cabeça de vocês sobre o episódio na introdução desse vídeo. Legado. O episódio todo se desenvolve sim no tema legado. O que você vai deixar após a sua passagem para as gerações futuras, para as pessoas que ficaram. E é o que acontece com Li Pailong. Ele morreu de uma maneira meio trágica. Do nada, no auge da carreira, fazendo filmes e tudo, desenvolvendo, aprimorando o Daodando. E aí, ele morreu por uma questão egoísta até, que a da família Tal queria um espírito muito forte para colocar de guardião da Tal Jun e assassinar o nosso Li Pailong. E ele fica revoltado, porque geralmente muitas religiões, muitas culturas que utilizam, que tem essa questão xamânica, tem alusões, né, tem textos até falando sobre isso. Às vezes as pessoas, quando fazem sua passagem, elas vão de uma maneira abrupta, elas não queriam deixar a forma carnal e elas acabam ficando muito atormentadas, muito desorientadas. E isso é muito demonstrado nesse episódio. O Li Pailong, ele acaba praticamente acordando de um transe e ele fica totalmente desorientado, envolto em fúria, porque ele está ainda pensando, raciocinando, tentando entender, digerir o que houve com a morte dele, o que houve, por que ele morreu do nada. E aí ele se depara com um pôster do filme dele e ele fica: o que está acontecendo? O que aconteceu? E aí ele cai a ficha que ele não está mais em vida. Ele nota o corpo, ele nota que ele não sente dor. Isso é muito forte. Isso chega, eu particularmente, essa parte me toca muito. E aí a Tal Jun tenta controlar ele, mas ele em fúria não obedece de jeito nenhum. A Tal Jun joga 220 milhões de talismãs para controlar ele, não adianta, e ele parte para cima da Tal Jun. E o Io, nosso querido protagonista boa praça, ele vai querer ajudar a Tal Jun, porque ele tem essa questão de que se você pode ver espíritos, você não é uma pessoa ruim. Essa é uma das concepções que move o Io Asakura. Se você não vê espíritos, se você vê espíritos, aliás, você é uma pessoa muito boa e eu vou te ajudar, e ele ajuda. E aí nesse momento a Ana brilha. A Ana brilha, rouba a cena e fala, e dá um tapão na Jun, porque ela queria fugir, ela não tá acreditando, porque ela achava que não tinha ninguém possível de vencer o Li Pailong no modo de fúria, agora que ele está com o espírito livre, né, sem o controle. E aí nosso querido Manta, junto com a Tal Jun, lembra que existe um espírito que pode vencer o mestre das artes marciais de Shaman King, que é
O mestre, outra clara referência à história de Bruce Lee, o mestre Xiaomon, que todo mundo sabe que quem foi o mestre de Bruce Lee na vida real foi Ip Man. Isso mesmo, Ip Man foi o mestre de Bruce Lee. E até nisso Hiroyuki Takei dá pra gente essas referências maravilhosas para enriquecer a história, né? E até fazer a gente ter aqueles gatilhos, né, de empatia com o personagem. E nisso a Ana faz toda a sua ritualística, né? Traz o mestre Xiaomon à Terra, incorpora no Yo, direciona o espírito para o Yo incorporar, e aí o espírito do mestre Xiaomon começa a lutar com Li Pailong, tentando acordar o espírito dele com diversas frases de efeito, diversas frases sobre essa questão que eu cito do legado, de que se ele está nervoso porque tiraram tudo dele, então por que ele continua com raiva se tirou tudo dele? Pesado, pesado. Você faz te refletir, porque às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente fala, perdi tudo, não tenho mais vontade de nada, mas você faz algo. Então, se você continua fazendo algo, então você não perdeu tudo. Você ainda tem motivação, você ainda tem algo que te move aí, e é isso que o episódio começa a trazer à tona a ficha do nosso querido Li Pailong, e aí ele entende, e a partir deste momento, ele, após ser derrotado pelo Xiaomon, ele cai totalmente a ficha, ele começa a entender que ele estava se desviando do caminho dele, se desviando do legado que ele fez em toda a sua vida. E é muito lindo quando o mestre Xiaomon diz que o mestre do Dao Dando defende a justiça, o amor, a paz, a luta, toda aquela coisa que nós sabemos do Battle Shonen, né? De você, oh meu Deus, você está errando, vamos acertar aí, né? Vamos voltar ao caminho correto, vamos voltar aos trilhos corretos. E aí o Li Pailong fala, poxa, é verdade, né? E o Xiaomon ainda complementa dizendo, essas crianças, tem que agradecer essas crianças. Tem que agradecer a ele ali, ó, que foi lá, me recebeu minha incorporação, te ajudou, porque ele não queria ver o legado seu manchado. E aí acaba o episódio com uma cena muito, muito linda, que é o nosso Li Pailong perdoando a família Tao e perguntando se a Tao Jun ainda gostaria de ter ele como espírito guardião. É emocionante, galera. Toca o coração, toca pra caramba, assim, quem... É algo sentimental. O Hiroyuki Takei trabalha muito nesse episódio. Nesse episódio tudo, nessa obra em si, né? Exclusivamente nesse episódio 3, ele praticamente aí foi adaptado de 3 a 5 capítulos do mangá, né? E até a galera vai achar um pouco corrido, mas é o que eu tava falando. São 52 episódios e muita coisa necessária. Dá uma corridinha, continuando mantendo a essência. E é isso que o episódio 3 consegue. Manter a essência de Shaman King, manter o real significado e botar na cabeça da gente reflexões. O que vai ser que você vai deixar depois após a vida? Qual vai ser o seu legado? Galera, espero que tenham gostado desse review, desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.